Está no ar pela Rádio Trianon. Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol. Com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde para todos os ouvintes do Torcida Paulista. Boa tarde! Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista, na quentíssima Avenida Paulista 900, a 75ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Azevedo, Alves Negócios Imobiliários, em cada cliente um amigo. Cleaner, a número 1 em instauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Grec Corretora de Seguros, tradição e inovação em seguros. Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias. Sua casa em Itu. Dicen Engenharia, um nome bem construído desde 76. E Instalcom Telecomunicações Limitada. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Ferreirone. Boa tarde, professor Marco F. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Ferreirone. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os ouvintes, especialmente os meus grandes amigos lá de Santos. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O número é 11 98092 7729. 11 98092 7729. Valim, falemos da Portuguesa. Portuguesa. Igor, quais os destaques do Canidé? Com oferecimento de Azevedo Alves, do amigo Candinho, a imobiliária que faz a diferença em Indaiatuba. Portuguesa. A Lusa vem de uma derrota diante do Guarani no início da semana. Turbulenta derrota. Turbulenta derrota. O Estevão saiu reclamando da forma como foi recebido pelo time do Guarani, com o vestiário apagado, água gelada, e com isso ele acreditou esse tipo de atitude do Guarani à derrota, né? E amanhã, a partir das 11, a Lusa enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul. Portuguesa que saiu, já não faz mais parte do grupo dos 4 primeiros colocados, né? Fica nesse sobe e desce, né? Entre quinto e quarto. E o Guarani na cola agora, né? Agora colou, os dois vão disputar talvez essa última vaga do grupo, né? Uma pena, né? Bom, menos mal que o Guarani já não tá lá na rabeira do grupo, né? Guarani que no ano passado disputou com São Caetano para ver quem iria para a Série D. Série D. E ao vencer mandou o São Caetano, né? São Caetano tá na Série D. Poderoso São Caetano de 2000, 2001, 2002. E poderoso Guarani de tantas glórias, né? 78, 86, 88. Brincadeira, é o nível que chega, né? Muito bom. Muito bom. Estas são as notícias da Portuguesa com oferecimento de Clean Sweep. Há 19 anos, terceirizando com excelência. Valim, falemos agora do Santos. Santos. Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola... Ferreirone, com oferecimento de Esbriça Imóveis, a assessoria personalizada em transações imobiliárias, sua casa em Itu. Hoje pela manhã, Igor, eu tomei café em frente à Vila Belmiro, né? Fui lá numa padaria tradicional da cidade. Um clima de total tranquilidade, né? De grande expectativa. O Santos vem de uma massacrante vitória contra o Atlético, né? Contra o poderoso Atlético, né? Aliás, alguns torcedores ficaram chateados porque a ideia deles era que tivesse entregue o jogo na quarta-feira e guardassem munição para amanhã. Mas o que outros dizem é que o Santos vem numa fase
de algumas oscilações, perdeu da Ponte Preta. Para o bem do campeonato. É claro, e amanhã o Santos vem com tudo, né? Sem o Giovânio ainda contundido, mas a impressão, quer dizer, o que o pessoal de Santos imagina é que o Santos consiga novamente vencer o Corinthians, né? Que ele tem sido a asa negra do Corinthians nos últimos tempos, e eles vêm com tudo, né? E há uma grande expectativa para esse jogo. O Corinthians não conseguiu vencer o Santos esse ano, né? Já faz um tempo, acho que já faz uns 2, 3 anos que o único time que bate de frente com o Corinthians é o Santos, né? Eu dou graças a Deus que o Santos luta para chegar entre os 4 primeiros, porque senão ficaria um campeonato igual campeonatos passados, em que tem um clássico não, mas tem um jogo entre, um exemplo, Santos e Atlético, e tá o Corinthians liderando, o pessoal entregar ou fazer corpo mole, igual o Palmeiras e Fluminense. A única vitória do Santos... São Paulo e Fluminense. A única vitória do Santos fora de casa foi no Itaquerão, né? Na Copa do Brasil, né? Sim. Depois ganhou do Cruzeiro, não foi? Não, o Santos no Brasileiro ele ganhou de quem fora de casa? Ele ganhou do Corinthians na Copa do Brasil e depois na sequência ele ganhou uma partida fora, que foi a primeira que ele venceu fora, né? O Santos tem uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? O que se espera é que amanhã ele consiga a segunda, né? Foi o Cruzeiro? Eu não me lembro, mas foi na sequência. Ele não tinha vencido fora de casa, ganhou do Corinthians pela Copa do Brasil e na sequência ganhou fora de casa, né? A torcida muito otimista, né? A gente anda pelas ruas de Santos, todo mundo com a camiseta, né? Mas é fácil, né, professor? Pegar o Corinthians e é só tapa na cara. Ultimamente tem sido assim, né? E o Santos já tem o melhor ataque do campeonato, né? Que era até uma coisa engraçada. Que é o Santos ou é o Palmeiras? Acho que é o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 gols a mais do que o Corinthians. O Santos tem 55, se não me engano. E isso a gente confere aqui rapidinho. Enquanto vocês debatem, estarei verificando aqui. Mas olha, se eu não estou enganado, tá aqui, ó. O Santos tem 50. Cadê? 50. Não, tô maluco aqui. Tem 43 gols. E o Palmeiras tem 45. Vocês têm razão. Não, o Palmeiras tem 2 gols a mais. O segundo ataque é o Corinthians. O segundo ataque é o Corinthians. Junto com o Santos. 43 também. 43 também. Né? E o Grêmio, o Atlético fica depois, né? Bacana, então vai ter um duelo interessante amanhã. É um jogo de grande expectativa, né? O pessoal está bastante otimista. Eu acho que a única coisa que pode prejudicar o jogo é a temperatura. Jogo às 11 da manhã. Muito calor, né? Então, e está previsto 33 graus para a hora do jogo. Os jogadores a torcida tem gostado bastante desse horário, mas os jogadores reclamam muito, né? Eu vi uma declaração do Jadson. No passado o tempo estava nublado, frio. E o Santos vai jogar na semana que vem de novo nesse horário, né? Sim. Vai ser a terceira. O Santos, o presidente fez um pedido, né? Para jogar mais nesse horário. Alguns jogadores reclamaram. Alguns jogadores reclamaram que isso é muito bom para a torcida, é bacana para quem vai no estádio, que o cara vai, Sim. depois volta para casa, almoça, ainda pode dormir a tarde inteira, né? O Santos, que vinha numa série de vitórias, ele tomou uma surra da Ponte Preta, né? Justamente eu acredito por causa do horário, quente em Campinas. O Álvaro José, especialista em esportes olímpicos da Bandeirantes, ele tem uma teoria que o Santos é facilmente batível às 11 horas da manhã. Porque como são jogadores solteiros, eles ficam com jogadores jovens. Fica até mais tarde acordado. Eles ficam até mais tarde acordado e ficam mandando o WhatsApp das noitadas. E o Corinthians, quer dizer, por ser formado por jogadores mais velhos, os jogadores eles conseguem dormir, repousar. Mas ele sustenta isso de forma séria, não de forma jocosa, né? Sim, interessante. E é bastante procedente, porque aqui na nossa equipe a gente tem alguns professores, né? Sim. E a gente vê a molecada não dorme de manhã porque a internet já está incorporada, né? Incorporada na vida deles. Né? É verdade. E Marco F, nos conte um pouco, ontem eu estava passando pela rua Turiaçu, o entorno do estádio do Palmeiras, ele gravita em torno do Palmeiras, então tem a pastelaria com nome, a barbearia, a lanchonete,
Como que é o entorno da Vila Belmiro? Existem locais tradicionais, tem lá o barbeiro do Pelé, tem lá a padaria em que os jogadores costumam frequentar, né? Eu corri risco hoje, Igor, porque eu cheguei lá com o meu chaveiro do carro lá com o Corinthians e coloquei em cima da mesa lá, né? Pra tomar café. Eu não devia ter feito isso porque o cara que tava me atendendo já deu uma olhadinha torto, né? O café já veio meio amargo. Eu tava num ambiente meio distante do meu, né? Mas a Vila Belmiro é um estádio pequeno, mas muito bonito, muito acolhedor. É muito gostoso assistir jogo na Vila. O local onde ele está é aprazível? É um lugar muito gostoso. O bacana, Santos é uma cidade de 400 mil habitantes, mas é uma cidade pequena, né? Sim. Então, muita gente vai para o estádio a pé, né? Eu mesmo, nas vezes que eu vou na Vila Belmiro, eu vou a pé, né? Vou a pé, aí você volta, né? É uma cidade plana, né? É uma cidade tranquila, né? Então, Santos é um lugar muito gostoso, né? E eu apostei com a molecada lá que o Corinthians vai ganhar, mas eu acho que o Santos vem com tudo pra cima com tudo. E tem um duelo interessante também, que são os dois meias que foram convocados, né? Que é o Renato Augusto e o Lucas Lima. Puxa, dois craques, né? O que o Lucas Lima fez quarta-feira. O jogo como tá jogando fácil, né? E nós temos algum desfalque do Santos amanhã? O Giovani, né? Só o Giovani. Dos titulares absolutos, o Giovani que está se recuperando ainda da contusão. Faz falta, hein? Faz falta, mas parece que lá é uma fábrica de moleque bom, né? De bons valores, né? Já discutimos isso aqui várias vezes, acho que é a água, viu, cara? E o Dorival também, ele tem a manha, né, de comandar esse Santos. Ele tem o jeito certo de agrupar lá. Quem que nos falou recentemente dos torneios de salão? Que o Santos, algum convidado recente do Torcida Paulista... Não foi o Ricardo Martins? Ricardo Martins. 105? Foi exatamente, Ricardo da Fox. Martins, sim, da Fox, 105. Que mencionou que o motivo da Vila Belmiro ser essa maternidade de craques. Mas aí a gente também esquece do outro fator importante, que é a praia, né? Porque eu joguei poucas vezes na praia, porque quando eu mudei para Santos eu já estava no final de carreira, mas jogar na praia é difícil, viu? Você tem um desgaste muito maior do que jogar no campo, né? Sim. Eu vi um estudo certa vez, estava falando sobre a Alemanha e como eles fizeram para investir em novos valores, divisão de base. E eles estavam falando justamente do salão no Brasil, porque surgia tantos craques. E aí eles deram crédito. Que são jogadores de jogadas curtas, né? De espaço pequeno. Muitas quadras, né? Porque antigamente tinha muito campo e as escolas tinham bastante quadras e tal. Quer dizer, o aluno, educação física, o senhor que é professor... Joga futebol. É futebol, não tem outro esporte que o pessoal pratica... A gente sempre discute, eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores lá em Santos, e a gente sempre discute, quer dizer, se cada escola, não só em Santos, mas se cada escola realmente usasse as quadras para a prática de algum esporte, né, o Brasil teria condições de ter atletas em diversas modalidades, né? Sim, agora o handball também é uma potência no Brasil, então, né? Mas essas são coisas fortuitas, né? Que acabam surgindo não por uma estratégia, mas porque nasce um Ayrton Senna, nasce o Pelé, né? Nasce Medina. E se eu não me engano também não tem liga, né? Se for de handball. A maioria é igual ao futebol feminino, que tem que partir para o leste europeu. Eu posso falar uma grande besteira aqui, mas eu nem sei se tem um campeonato brasileiro. Então, não sei se tem 5, 6 times para se eu não me engano, esses jogadores que foram campeões, a maioria na Europa, no leste europeu, que é bem forte, né, o handball. E, bom, isso aí também eu também jogava handball. É a única coisa que... No leste europeu? Nas escolas. Tem que ter gol, né? Não adianta você levantar uma rede e vamos jogar vôlei, esquece. Mas Igor, você que é palmeirense, o que você acha que vai acontecer amanhã, cara? Entre Corinthians e Santos? O placar do jogo. Eu acho que dá Corinthians amanhã. Com toda a imparcialidade. Ferreroni? O jogo de amanhã? Vai ser um jogo complicadíssimo, vai ser 1-0 pro Corinthians. O gol vai ser aos 32 do segundo tempo, do Wagner Love. 32. Uma mesa totalmente imparcial aqui. E você, qual é a sua opinião pro jogo de amanhã? Puxa, você que é lá de Santos.
Eu sou de Santos. Conhece bem. Não aguento mais ver a molecada me encher da paciência. A felicidade alheia. Então, 6-0 pro Corinthians. Este o imparcial Marco F, com os comentários do Santos, com oferecimento de Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias. Sua casa em Itu. Valim, falemos agora do São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Com o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas. Notícias do São Paulo. São Paulo que voltou a decepcionar essa semana com Que futebol. time é esse, Mas cara? que futebol! Que time é esse, cara? Os caras... não dá pra entender. O São Paulo parecem duas equipes diferentes. Parece que Concordo. na quarta joga um time e no domingo joga outro. É verdade, parece que com adversários que você tem a certeza que o São Paulo vai tomar uma sova, como no último domingo, que todo mundo apostou no Grêmio, e o São Paulo saiu vencedor lá no Sul, que é extremamente difícil. O São Paulo ganhou. E se você tiver razão, o São Paulino tem que ficar preocupado porque amanhã Porque com o amanhã é Avaí, né? Avaí, que é um dos... É um- dos É um piores bônus, times. como diria o Mano, é um bônus round. E empatou no Morumbi, né? No primeiro turno. Primeiro turno, empatou. Exato, primeiro turno empatou. São Paulo numa fase terrível também no primeiro turno, né? E agora, o destaque pro Osório, que criticou a torcida brasileira, né? Ele colocou num plano geral a torcida sul-americana, mas Sabe que eu vi uma entrevista nas dele. entrelinhas ficou bem claro que eu ele... imagino que ele queira sair. Eu não sei como que foi o contrato dele, eu não sei que tipo de multa ele tem, mas ele também falou mal da diretoria do São Paulo. Então... Ele falou mal do elenco, falou mal da diretoria e da torcida. Ele Ele gosta criticou o do- bilheteiro ainda. Então, mas eu não tiro a razão dele. Ele tem razão, sim. Eu não tiro a razão dele. Mas olha, veja, você não tira a razão dele, mas também não pode cometer o honesticídio, né? Quer dizer, então... É difícil. Quer dizer- Ele pode enfrentar algumas dificuldades com esse elenco, né? Teve um jogo também que ele saiu e criticou os atletas, né? Exato, não, já criticou Já o tinha elenco, criticado, a diretoria que não o avisou do desmanche, Sim. agora a torcida. Quer dizer, com todo respeito ao professor Osório, que pode até se mostrar um profundo conhecedor, mas veja, qual que é o currículo do professor Osório? O professor Osório, quer dizer, estudioso, nós temos muitos estudiosos, Sim. mas quer dizer, Tem um exemplo de estudioso? eu sou o Barreira. A única coisa que eu acho legal dessa história é assim, ó, ele realmente não é. Eu até já há um tempo elogiei e fui criticado aqui à mesa e eu acho que vocês tinham razão. Eu fui exagerado nos elogios que eu fiz a ele, mas eu acho que a única coisa que é diferente mesmo é que esse cara não tem o rabo preso com ninguém, entendeu? Então ele vai falar aquilo que ele acha mesmo, porque os outros futebol ele que nunca bancada sabe show. se ele tá mandando recado, se o cara tá falando o que ele acha, né? Então, A Rádio eu Universal. acho que pra combater o mesmismo valeu a pena. Valeu a pena, mas por quê, né? Ele foi da Colômbia. Eu gosto dele, mas eu acho que não vai dar liga. Não vai dar liga. Esse Você acha que o sistema... São Paulo chega entre os quatro? Não acredito, cara. Aliás, até eu acredito. Eu não acredito. Eu acredito. Eu acredito que tá mais fácil pro Santos pegar essa quarta vaga do que o São Paulo. Mas aí também a Falando gente... por futebol. Mas futebol jogado no Mas momento. Vamos pegar quais são os concorrentes diretos do São Paulo. São Paulo, Santos, Santos, o Flamengo, Flamengo. Atlético Paranaense, Palmeiras. Atlético Paranaense não. Palmeiras, Tá, vamos tirar o Atlético. os fortes. O Palmeiras, Palmeiras, Santos, Flamengo. Inter e Flamengo. O Inter parece que acordou. Todos estão na Copa do Brasil. Então, Sim. quer dizer, eu acho que essa quarta vaga depende muito do que vai acontecer na Copa do Brasil. que começa essa semana, né? Sim, Essa semana. próxima quarta. Então, se porventura vamos supor que um time vá muito bem na Copa do Brasil, talvez venha poupar jogadores, mas imagino eu que essa quarta vaga deva ficar entre Inter, entre Palmeiras, entre São Paulo e Flamengo. Mas não é arriscado? Mas então vocês garantem os três primeiros.
garante que Não. Corinthians, Atlético Não. e Grêmio já são os 3 primeiros. Não sei se nessa sequência. Mas que seriam os 3 classificados já imediatos. Eu acredito. Eu não acredito. cravo, porque esse pelotão está com 41 pontos, 41-40. E o Grêmio está com 48. E 8. Quer dizer, Atlético 49. 2 vitórias, 47. Existem muitos confrontos diretos também. Eu acredito mais no Grêmio do que no Atlético. Eu acredito que o Grêmio passará o Atlético. Eu quero ver o que vai acontecer com o Atlético nessa rodada. O Atlético vai jogar com o Flamengo. Tomou de 4-0, né? Pode ter sido só um acidente, né? Então vamos ver o que acontece, o modo como o Atlético reage. Se o Atlético, sei lá, ganha essa partida, o Corinthians perde, eu não descarto o Atlético, não. Né? Aliás, Marco Antônio, eu queria mandar um abraço para o Alberto Valério. Alberto Valério é um torcedor fanático, piloto, né? Ele venceu corridas em Silverstone já. É mesmo? Cara, ele correu na GP2. Aí sim. Ele é ex-aluno lá de Santos, ele torce para o Atlético. Ele mandou aqui até um áudio. Mandou um áudio aqui. Uma sonora. Uma sonora que eu sou meio atrapalhado, não consegui. Não, mas a gente coloca aqui na semana que vem. Não, mas olha só, ele fez uma insinuação que o esquema do Corinthians inclui 2 alas chamados bandeirinhas pelo lado direito e esquerdo. Vai ser possível tocar esse áudio aí. Acho que a gente vai deletar essa conversa. Não, mas ele tem razão. O Corinthians tem um esquema. Vocês viram o lateral cobrado pelo Marcos Rocha? Que ele foi jogar a bola no interior da área e a bola bateu na cabeça dele e saiu. Então acho que realmente nós temos um esquema de hipnose. Então o Corinthians tem mas o Alberto é um brincalhão, por isso que ele mandou aqui. Ele é um cara super bacana, torcedor fanático do Atlético. Tanto que quando o Atlético foi campeão da Libertadores, eu mandei lá na hora uma mensagem para ele. E ele foi para ele não foi. Marrocos? Ele não foi. Mas eu não tenho certeza. Ele não tinha agasalho. Não, mas ele é um cara que já viajou bastante aí, ele é piloto de muito talento. Mas deve ter ido, hein? Um abração, viu? Deve ter ido. Alberto. Um abraço ao Veloz Alberto. Um abraço para ele. E falemos agora um pouco mais do São Paulo. São Paulo do nosso amigo Ricardo, que está lá na Paulista 1439, e do nosso amigo Candinho, que está mandando uma mensagem aqui via WhatsApp. Então, você imagina que o São Paulo não chegue entre os 4? Olha, analisando o futebol e o que o São Paulo está apresentando no momento, eu não acredito no São Paulo. Esse campeonato é tão maluco que eu acho que a gente não consegue fazer essa análise. Não dá para fazer uma previsão. A gente tem que fazer análise rodada por rodada. Então fica mais fácil. A gente podia responder. Você acha que o São Paulo ganha do Avaí, empata, perde? O que você acha? Você tem três opções. Eu acho que dá empate. Posso só trazer à baila um assunto? Essa colocação no Marco F eu concordo plenamente. Quer dizer, qualquer análise, projeção futura se mostra muito sem fundamento em função das oscilações dos times. Mas e essa questão do Abílio Diniz, hein? Que você postou, Igor postou no Facebook do Torcida Paulista, ele da auditoria, ajuda, da Price. Uma auditoria. Isso não foi aceito. Não foi aceito. Não houve manifestação. O presidente não se manifestou ainda. Ele se manifestou contrário, né? Não, ele já disse que não aceita? Não se manifestou? Ele apresentou uma carta. Sim. Uma carta repudiando a postura, mas após o oferecimento, de forma graciosa, sem qualquer custo ao São Paulo, de uma auditoria pela Price, não houve resposta por parte da diretoria. Aí a gente lembra daquilo que o Muricy disse, né? Menos mal que a gente não conhece, isso vale para o São Paulo. Nem 10% do que acontece lá dentro. Acontece lá dentro. Quer dizer, pode ser, né? Isso não é uma insinuação, porque eu não estou me referindo só ao São Paulo, mas tem gente que não quer que seja feita uma investigação, porque é muito dinheiro envolvido. Nessa semana, com a demissão do CEO, houve muito burburinho e dizem que ele foi demitido pelo simples fato de não ter conseguido dinheiro do Abílio Diniz. Então, mas o Abílio Diniz, na carta que ele direcionou ao São Paulo, ele fala, olha, presidente Aidar, o senhor que já solicitou inúmeras vezes meu dinheiro... Estou oferecendo, né? Eu agora estou oferecendo, só que eu vou oferecer em auditoria. Quer dizer, então foi uma carta bombástica. Bombástica. Mas, meus amigos, muito bem, estas as notícias do São Paulo, que tem um oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas do amigo Carlos Duprá. Valim, falemos agora do Palmeiras. Palmeiras.
quando surge o alviverde imponente no gramado. Igor, os alviverdes estão, como Cláudio Provazzi, estão Rogério em êxtase, Vidal. em decorrência do jogo de quarta-feira. E com razão. O Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo. Péssimo primeiro tempo. Começou o segundo tempo, mais ou menos. Parece que o Marcelo Oliveira conseguiu dar um gás nessa rapaziada no segundo tempo, mas teve tudo para perder, para jogar a toalha no chão e falar, já era, com o pênalti que o Fred desperdiçou. Mas olha, nem o Roger bate tão mal o pênalti, hein? E aí era para ter feito 2-0, Fluminense bem, perdeu o pênalti, Palmeiras empatou, virou e trucidou. Então, eu não assisti esse jogo, mas o Lucas Barrios fez 3 gols, né? Então, ele entrou no segundo aos tempo. 25 do segundo tempo. Marcou 3 gols. E agora vai ser mantido no time. Vamos ver se eu não sei se ele será mantido. Corroborando com os dizeres de Alberto Cunha, mas é muito bom esse Gabriel Jesus, hein? Ele, eu não sei se vocês se recordam o gol que ele fez com o Cruzeiro, que ele ficou tocando a bola lateralmente de um pé para o outro e deslocou o Fábio. Fez a mesma coisa com o Diego Cavalieri. Teve o quarto gol também, foi uma persistência dele. Bola perdida. E esse jogo de hoje é no Pacaembu, né? Pacaembu. Que saudade do Pacaembu. Eu também tenho bastante saudade do Pacaembu. Bons momentos no Pacaembu. Mais próximo. O Palmeiras de Raquel Ferreroni, que está mandando uma mensagem. O Grêmio vem desfalcado, Igor? 6 desfalques. O Palmeiras tem um duelo até meio que facilitado. Por conta desse... Mas é um time encardido. É encardido. Eles vieram com 5 desfalques contra o Corinthians. E deram trabalho. O Grêmio jogou melhor do que o Corinthians. O Corinthians acabou no segundo tempo empatando, mas... Sim, teve chance de ganhar o Corinthians também, mas futebol por futebol. O que o Grêmio apresentou os 90 minutos foi melhor do que o Corinthians. É um time muito bem comandado pelo Roger. Eu não sei, é complicado prever o que vai acontecer, porque esse campeonato o nível técnico talvez não seja dos melhores, mas é dos mais emocionantes. Em termos de emoção, é imbatível. Não, e os estádios cheios, né? Então esse campeonato tem sido um campeonato muito bacana para acompanhar. Né? Bem superior, né? O nível técnico referente, comparando com os últimos, sim. 2014, 2013... Tudo que... Acho que ele reúne tudo que é legal num torneio de pontos corridos e de um mata-mata, né? Porque a gente tem tido mata-mata toda rodada. E o mais interessante é que o início dessa temporada aqui, os clubes perderam vários jogadores, né? Você pega o Corinthians, que perdeu Guerreiro, Sheik... Menos o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou muito, né? O Palmeiras contratou quase 30 jogadores. Mas é mais difícil, né? O Palmeiras. O Corinthians perdeu, mas você perde um Guerreiro, você tem um Wagner Love. Não vamos analisar Wagner Love no momento, mas jogador por jogador. Tá, elas por elas. Mas o Palmeiras tem o lance de montar a equipe, de perder o técnico. Não sei se foi certo. Perdeu não, ganhou o técnico. Né? Ganhou. Quer dizer, pegou o bom Oliveira, né? Pegou o irmão que entende futebol, né? Mas aí tem algumas indicações do Osvaldo, né, que rendeu frutos para esse time. Acabou sendo vendido também, algumas indicações do Osvaldo, né? Osvaldo, que criticado... 6 vitórias consecutivas. Né? O Flamengo perdeu a última, mas ele tá tudo certo lá no Rio, né? Tá dando certo no Rio. Agora, voltando a falar do Flamengo, podemos? Não, vamos falar um pouquinho mais do Palmeiras, pode ser? Para concluirmos, claro. Que nós já estamos avançados e daqui a pouco temos uma entrevista. Falamos já dos 4 colocados. Qual a sua expectativa, Igor? Você que é um profundo conhecedor de futebol. Palmeiras chega? Palmeiras chega? Eu não acredito no Palmeiras. Eu acredito mais no Palmeiras do que no São Paulo. Mas eu não acredito que... Eu acredito que essa 4ª vaga é do Santos. A Raquel Ferreira está perguntando, você acredita mais no Palmeiras na Copa do Brasil ou no Campeonato Nacional? Acredito mais na Copa do Brasil. Eu acredito no Palmeiras em 2016.
Eu acho que o Palmeiras é o time do ano que vem. Sim. Né? Porque um time precisa de um período de amadurecimento, né? De entrosamento. Tá com um técnico bom, né? Eu acho que o Palmeiras no ano que vem, se mantiver os jogadores, né? O que parece que vai ocorrer, né? Vale lembrar... E o Palmeiras se livrou do Valdívia. Que já está suspenso lá na Arábia. Vale lembrar que esse Palmeiras aí, comandado pelo Marcelo Oliveira, o Marcelo Oliveira chegou em 2 finais de Copa do Brasil e não conseguiu ganhar. O Curitiba, né? Sim. E ele tá, né, com esse estigma de, o cara não ganha mata-mata. Mas eu acredito nele. Eu acredito que ele consiga ganhar nesse mata-mata aí da Copa do Brasil. Acredito no Palmeiras, na Copa do Brasil. Muito bom. Essas as notícias do Palmeiras com oferecimento de Dicê Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Meu amigo Valim, falemos agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esta sonora do imparcial Valim Marco F. Ferreroni com um oferecimento de GREC, corretora de seguros, tradição e inovação em seguros. Trazemos aqui as notícias do Corinthians, né? O Corinthians também, o torcedor corintiano vive uma expectativa muito grande, porque nesse ano nós tivemos algumas situações em que o Corinthians deixou a desejar? Deixou a desejar, mas em situações em que ele foi derrotado e superou, né? Sim. Então a eliminação da Libertadores, deu a volta depois a eliminação do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, né? O Paulista. Então acho que o que mais o corintiano quer saber é se isso vai acontecer amanhã de novo. Porque uma eventual segunda derrota do Corinthians pode significar problema para o resto do campeonato. Vai queimando aquela gordurinha, né? A gordurinha que ela ainda é razoável, mas lembrando que o Corinthians tem 5 pontos, mas uma vitória a mais, né? Sim. E vai jogar com o Atlético ainda em Minas. O Corinthians vem de uma sequência indigesta, né? Com adversários bem difíceis. A questão é saber, né? Se uma vitória do Corinthians amanhã, eu acho que coloca as coisas, mesmo porque o Atlético tem um jogo difícil com o Flamengo, né? Sim. O Grêmio, um jogo difícil com o Palmeiras. Quer dizer, então pode ser que o Corinthians saia dessa rodada com a sua gordura aumentada. Sim. Mas, né, uma eventual nova derrota, além do lado emocional, quer dizer, 4ª derrota seguida para o Santos, né? Então vamos aguardar, né? E o 10º jogo do Corinthians sem vencer clássicos, né? Que nos anos anteriores aí era um ponto forte, né? O Corinthians ganhava de todo mundo. É bem difícil perder clássico. Então o corintiano vive uma situação de expectativa muito grande, né? Sim. O Corinthians apresentou hoje 2 reforços. Foi o Lincoln e o Luca. O Lincoln vindo da 2ª divisão, o Luca também. Criciúma e Bragantino. Bons jogadores. Esse Lincoln, centroavante alto, 31 anos. 1,91m, eu acho. Bom no cabeceio, bom no jogo aéreo. Eu acho que é uma boa opção pro Corinthians. Quando pega um Wagner Love que consegue perder alguns gols aí, que é impossível de acreditar. O Guipa, da Band Esportes, fez uma pergunta. Será que o Corinthians não tinha jogadores melhores na base? Porque o Corinthians está contratando esses 2 jogadores, tudo bem, foram jogadores, contratações tampão, em função das lesões e das saídas. Esse Lucas, ele se destacou em um campeonato, se eu não me engano, em 2011, ele se destacou, ele teve um destaque e o mundo queria esse cara. Ou 2011 ou 2012. São Paulo foi atrás, Corinthians foi atrás, ninguém conseguiu contratar. Quem contratou foi o Cruzeiro. Mas só que ele chegou no Cruzeiro e não conseguiu render o que esperavam dele. Tanto é que ele é bicampeão brasileiro. Ele é campeão. Ele vem para ser bicampeão no Corinthians. Tentar pelo menos o bicampeonato no Corinthians. É um bom jogador. Agora, quanto à divisão de base, então, é o que eu bato na tecla sobre o Tite. O Tite ele não aposta na molecada. É que o Tite ele é muito cauteloso ao lançar os jogadores. Eu acho que ele fica com receio de queimar essa molecada. E tem bons valores lá. Você pega o Léo Jabá, tinha a possibilidade de jogar nesse time do Corinthians. O Léo Jabá ganhou tudo nas divisões de base. Ganhou tudo com a seleção brasileira. Ganhar tudo nas categorias de base, ganhar tudo. Temos exemplos negativos como o Lulinha, né? Ontem eu estava ouvindo o jogo do Botafogo à noite.
Botafogo e Boa. Quer dizer, o Lulinha, então o Wagner Ribeiro que acusa o Corinthians de ter queimado o Lulinha. Só que isso aí já ocorreu há 8 anos e ainda está chamuscado se foi queimado pelo Corinthians. A gente debateu sobre isso aqui, né? Ele teve chance de dar uma volta por cima. Não sei se foi o Lélio, se foi o Ricardo Martins também que falou a respeito do Lulinha. Eu concordo que o Lulinha foi lançado numa época bem difícil. Ele foi lançado em 2007, quando o Corinthians caiu. Na mesma época do Dentinho, né? Sim, mas ele teve a chance de dar a volta por cima. Ele jogou uma Série B. Se você, né, vamos analisar. Pô, o que é mais difícil, um campeonato brasileiro da Série A ou da Série B? Quer dizer, é um ano sabático, né? Um ano de descanso. Lógico, um ano de... é um bônus round. Né? Pô, é pra você se destacar. E ele não conseguiu destaque. É um cara que tinha feito 298 gols na divisão de base. Subiu com um status de grande jogador. Não rendeu tudo que todo mundo esperava dele. Lamentavelmente. Então você achou que essas duas contratações do Corinthians... O Corinthians precisava. Que precisava, não há a menor dúvida. O Corinthians precisava. Então, agora fica a dúvida. Será que valia a pena colocar o Léo Jabá? É que também um jogador sem experiência também é uma coisa muito complicada. Muito bom. Meus amigos, temos a satisfação de falar aqui ao vivo com Maria Paula Andrietta. Boa tarde, Maria Paula, tudo bem? Boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde para os ouvintes também. Muito obrigado. Maria Paula, ela foi personagem de uma história que emocionou o mundo, e não foi só o mundo do futebol, mas todos, que foi a história envolvendo o diretor industrial e pai da Maria Paula, o senhor, o mestre em engenharia, João Marcos Andrietta, que esteve domingo no estádio, na Arena Corinthians, acompanhando a vitória do Corinthians sobre o Joinville por 3-0. Nós agradecemos muitíssimo, Maria Paula, a oportunidade de conversarmos com você. Agradeço o convite também, Marco. Porque todos querem conhecer um pouco mais essa história que tanto nos emocionou e essa história que prova que realmente futebol é uma grande paixão. Vocês são de Salto, né, Maria? Somos, isso. Salto fica uns 100 quilômetros de São Paulo. Muito bem, embora você trabalhe aqui do lado, você é do 9 de julho, né? Muito bom. E vocês saíram que horas no domingo de Salto, Maria? Nós saímos 7 horas da manhã. 7 horas da manhã? Isso, porque nós combinamos com o pessoal do Corinthians e que ia nos recepcionar às 9 horas. Então, para chegar com antecedência, tudo com tempo, como nós estávamos com a ambulância também, então, para chegar num horário bom. E o staff contava com quantas pessoas, Maria Paula? Todos estávamos com 18 pessoas, mas cuidando do meu pai, era um técnico de enfermagem, um enfermeiro, a equipe da ambulância e um médico que é neurologista, que é o médico da equipe do Dr. Acari, que trabalha com esclerose lateral amiotrófica. Muito bom. E foi uma questão emocionante. O seu pai gostou do estádio, Maria Paula? Gostou muito. Para ele que já acompanhava, já tinha ido em diversos jogos antes do diagnóstico da doença, bom, ele ficou muito emocionado, ele gostou muito, o local onde ele estava, no camarote, tinha uma boa visibilidade do campo, então ele realmente gostou muito. Maria Paula, boa tarde, é o Marco F. Eu tive o prazer, viu, Igor, de conversar com a Maria Paula ontem. Sim. Ela estava me contando um pouquinho da vida do pai dela. Teu pai sempre foi um torcedor fanático do Corinthians, né? Foi. Foi, assim, assistiu a diversos títulos, viajava, até uma vez eu me lembro dele ter viajado para o Rio de Janeiro para assistir também uma final, então realmente ele participava. Então foi muito bacana para ele, né? A Maria Paula também explicou que o seu João, ele estabelece metas, não é isso? Isso.
desde que ele ficou doente, e a meta para 2015, né, que até os filhos, né, a esposa, a família achou um pouco assim fora, um pouco difícil de ser alcançada, né, Maria Paula, seria visitar o estádio, né? Quer dizer, foi uma satisfação enorme para a família e enorme para o seu pai, né? Sim. Que é o estádio é o sonho dele talvez conhecer o estádio, né? Até sempre de um ano para o outro, né, na passagem do ano, ele sempre colocava, né, metas para o ano seguinte e tudo, tanto que ele está escrevendo também o terceiro livro dele, então ele também tinha isso como meta e realmente nos surpreendeu essa meta de conhecer, de assistir um jogo lá. Até nós brincávamos muito com ele por conta disso e não imaginávamos que realmente daria certo e passasse por tanta emoção como nós passamos. Maria Paula, como chamam os livros que seu pai publicou? Então, agora de cabeça eu realmente não lembro. Um é Cartas para Ozanam, o segundo eu não lembro. Mas o Cartas para Ozanam, falando dos vicentinos, como ele foi vicentino, ele é vicentino, então Sim. ele escrevia para o Boletim Brasileiro, que é a revista de publicação deles, e então foi um compilado de todos esses editoriais que ele escrevia e foi publicado esse livro. O segundo ele escreveu sobre o serviço, como as pessoas, assim, para fazerem um trabalho voluntário, alguma atividade assim de serviço ao próximo, o que a pessoa precisa para desenvolver, para poder fazer esse tipo de trabalho. Eles foram publicados, as pessoas que quiserem adquirir esses livros, como que pode ser feito? Através da Sociedade São Vicente de Paulo. Sim. Então, esses 2 livros foram publicados com a colaboração deles. Então, através da sociedade, do site, tudo, eles conseguem adquirir esses livros. E esse terceiro é sobre qual tema? Esse terceiro é sobre a vida dele. Então, também com textos bíblicos, tudo, mas contando um pouquinho como ele vive a doença, como ele enfrenta tudo isso. Foi uma carta muito bonita que seu pai entregou ao Tite. Sim. Então foi uma carta, além de estar escrita em um português irreprochável, uma carta muito bonita e uma carta muito serena, que vai ao encontro, por coincidência, um dos patrocinadores aqui do nosso programa, é a Esbriça Imóveis. Sim. E tão logo tenhamos tido ciência dos fatos que fato esse que emocionou a todos, o Ayrton entrou em contato conosco e falou, olha, eu conheço o João Marcos, é uma pessoa estupenda, é uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita na vida, acredita no esporte, acredita em Deus, e quer dizer, então tenho certeza que o exemplo que o seu pai deu, tenho certeza que os livros são espetaculares. Mas antes de passar a palavra ao Igor Mendonça, uma curiosidade, Maria Paula. Vocês sabem em quantos países esse fato foi divulgado? Porque esse fato é um fato... Eu entendo que foi o fato... na semana anterior tinha sido a questão da Síria, que mais emocionou a todos. Esta semana eu não tenho ciência de nenhum outro fato no mundo que tenha sido causado uma comoção de verificar alguém com um amor tão grande. Vocês sabem em quantos países foi divulgada essa notícia? Não, mas eu sei que isso mundo afora chegou, porque algumas pessoas me mandaram até em um jornal grego, eu sei que saiu, então não sei dizer quantos, mas eu imagino que tenha sido uma boa repercussão. E que alegria para vocês, né? Porque enfrentar uma situação tão dura, né? E eu acho que tudo isso acaba mostrando que tudo que o seu pai tem feito, que vocês têm feito, vale a pena, né? Sim, sim. De ver como nós tivemos, mesmo por redes sociais e amigos, muitas pessoas assim que falaram palavras muito bonitas e agradeceram, fizeram pensar em coisas da vida. Até uma pessoa falou assim, nossa, meu pai também tem uma doença, não como a do seu pai, mas
está na cadeira de rodas, faz tempo que estou para levá-lo e nunca levei. Então, vocês com uma dificuldade maior conseguiram fazer isso, né? Então, eu acho que muita gente parou para pensar um pouquinho na vida, né? Sim, sim. Certeza. Maria Paula, boa tarde. Quem fala aqui é o Igor Mendonça. Boa tarde. Maria Paula, qual era a ligação do senhor João Marcos com o Corinthians antes da esclerose? Bom, a ligação acho que desde pequeno, porque uma parte da família do meu pai é corintiana, então ele já cresceu com o time do coração, assim, e isso também foi passado para as filhas, então eu e minha irmã também torcemos para o Corinthians por conta dele, e eu me lembro desde pequena, assim, que ele ia assistir aos jogos, Pacaembu, tudo, então ele sempre vinha contando as histórias, trazia bandeira e coisas assim, até uma coisa muito engraçada, porque toda vez que o Corinthians jogava, ele falava com a minha avó, que é mãe da minha mãe, e pedia para que ela rezasse para o Corinthians ganhar. Espetacular. E Maria Paula, você comentava ontem, quando a gente conversou, da Abrela, né? Isso. Então, explica pra gente como funciona, né? Como que as pessoas podem fazer para ajudar nas campanhas, conhecer a situação da esclerose lateral amiotrófica no Brasil. Isso. Então, a Abrela é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que tem a sede ali no estado de Israel, que pertence também ao grupo de pesquisa do Dr. Akari, que é um neurologista, quem é o médico responsável pelo meu pai. Então, toda a equipe que trabalha lá, de fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, tudo. Então, eles desenvolvem muitas atividades com palestras, para pacientes, cuidadores, acompanhantes, familiares. E dentro dessa associação as pessoas podem fazer contribuições. O principal objetivo para isso é para auxiliar nas pesquisas. Como é uma doença rara e poucos casos, então não tem tanto patrocínio, tanto apoio na área de pesquisa. Então, isso seria mais uma ajuda mesmo para esse incentivo. Uma doença que chamou a atenção do mundo recentemente em decorrência do desafio do gelo, né? Sim, isso é verdade. Acho que já vai completar um ano do desafio do balde do gelo. Isso foi feito no mundo inteiro, né, esse desafio, e eles já, mesmo no site da Abrela, que é abrela.org, tem várias informações sobre a quantidade de doações que eles receberam e como eles estão fazendo isso, quais são as pesquisas. Tem até pessoas que, como aconteceu também com o meu pai, quando eles fizeram 25 anos de casados, eles pediram doações, então tudo que eles receberam em dinheiro eles também doaram para a Abrela, então tem essa possibilidade, algum aniversário, alguma comemoração, você fazer essa arrecadação para a associação. Como que as pessoas podem entrar em contato, Maria Paula, com a Abrela? A gente tem o site lá, mas as pessoas que tiverem interesse em uma colaboração mais efetiva, né? Além da questão pecuniária, ajudar com... voluntariado, né? Sim, sim. No site mesmo tem telefone para contato. Lá eles são muito acessíveis também, tem as assistentes sociais que estão ali o tempo inteiro para receber as pessoas, pacientes, tudo. Há uma forma também de ajudar até com... porque como fica dentro de um setor de doenças neuromusculares, então lá também dá para ajudar com cadeira de rodas e com materiais também. Mas através do site tem todo o contato deles, por telefone, e-mail, das pessoas responsáveis.
Isso, o site deles é www.abrela.org.br. Isso. E lá é possível não só verificar uma entrevista com o doutor Acari, quer dizer, obter o telefone, informações, mas Maria Paula, agradecemos muitíssimo a sua participação. Você é especialista na área de cardiologia, né? Sim. Ah, muito bom. Sou enfermeira e atuo na área de cardiologia. Muito bom. Nós agradecemos muitíssimo. E olha, quando você encontrar o seu pai, você deve encontrá-lo provavelmente hoje, né? Você está em Salto, né? Isso. Então, quando você encontrá-lo, você dá um abraço efusivo nele. Seu pai está ouvindo o programa agora, Maria Paula? Eu acho que não. Talvez não, né? Mas se tiver, um abração pro João Marcos. Dê um abraço efusivo nele e fale que ele nos emocionou e ele deu um exemplo de desporto, mas um exemplo de vida. Quer dizer, o otimismo, a serenidade. A carta que seu pai escreveu, ela decorre de uma serenidade apaixonante. Sim. Então você, por favor, você dê um abraço no seu pai e fale que nós temos muito orgulho de termos um brasileiro como ele, e mais do que isso, muito orgulho de termos um corintiano como ele. Sim, eu mandarei o abraço. E a gente está aqui sempre à disposição, viu, Maria Paula? Sim. No que for possível ajudá-los, né? Porque todo mundo ficou muito emocionado e a gente quer que isso sirva também para que a gente possa ajudar outras pessoas. Isso mesmo. Estamos, o Torcida Paulista, corroborando com as palavras de Marco F., está à disposição. O que pudermos ajudar nessa questão da ELA, estamos 100% à disposição de vocês. Até, Marco Ferroni, pedindo licença aqui de mais um comentáriozinho rápido, eu também disse para Maria Paula que eu moro em Santos e, puxa, as portas de Santos abertas para qualquer tipo de campanha que vocês queiram organizar, né? Porque o dia que o seu pai quiser assistir um jogo na Vila Belmiro, também ele está convidado, né? Um Corinthians e Santos lá, ele vai ser muito bem recebido. Obrigada. Muito obrigado, Maria Paula. Dê um forte abraço no seu pai, por favor. Sim, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua participação. Uma boa tarde. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esta Maria Paula Andrietta, filha do senhor João Marcos Andrietta, uma pessoa que nos emocionou. É para pensar na vida, né, meu? É para você parar de reclamar de situações normais que todos nós, dificuldades normais que nós enfrentamos, né? De pequenos obstáculos. E que, olha, uma pessoa que tem um obstáculo muito grande e que tem um otimismo grande, Sim. né? Uma generosidade grande, né? A gente vê pelo modo como a Maria Paula fala, quer dizer, uma serenidade, uma tranquilidade, quer dizer, é gente do bem mesmo, né? Sim. É dessas pessoas que a gente precisa. Legal. Muito bom. E eu fiquei impressionado, saíram às 7 horas da manhã de Salto, 18 pessoas, ou seja, um grupo grande de pessoas, todo o desconforto de uma viagem, passando por Campinas, chegando em São Paulo, quer dizer, todos os obstáculos enfrentados. A gente vê fotografias, né? As fotos que foram publicadas, você vê a expressão do Tite, a expressão de outras pessoas do Corinthians, quer dizer, de uma... O Edu Gaspar, Sim, quer dizer, sempre ao lado. as pessoas ficaram impressionadas, né? Isso, ressaltando uma coisa mais ligada ao nosso programa, mostra o quanto uma pessoa pode gostar de um clube, né, gostar de um time, né? Por acaso o João Marcos é corintiano, mas assim como ele tem São Paulinos fanáticos, palmeirenses fanáticos, né? Sem ser bobo, sem se preocupar em zombar de maneira inadequada dos outros, né? Sim. Então, Por isso que tem que se respeitar os torcedores das outras agremiações. Quer dizer, uma pessoa, a prova de amor, até a história do João Marcos, a maior prova de amor que eu já tinha visto foi um torcedor que foi ao Japão fazer um bate-volta. 36 horas, ficou 12 horas no Japão e voltou. A medicina, a literatura médica dá conta dos malefícios que uma viagem de 72 horas
causa ao organismo. Mas essa história do João Marcos é imbatível. Imbatível. Completamente diferente do que a gente vê por aí, dos caras que vão pro estádio para brigar, para arrumar confusão, né? Vimos recentemente, Atlético e Cruzeiro. Não, vários casos, né? Amanhã, infelizmente, pode ter certeza que vai ter alguma briga lá no Itaquerão, né? Porque tem cara que não entendeu que, como diz o Milton Neves, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. É muito bom ser torcedor de futebol, né? Então, mesmo que o João Marcos não esteja nos ouvindo, mas olha, João, muito obrigado. Pelo muito exemplo. obrigado. Uma lição. Muito bem, meus amigos. Igor Mendonça, em 10 segundos, seu destaque final. O destaque vai para o clássico paulista Corinthians e Santos. Eu acredito numa vitória do Corinthians. E liderança isolada. Marco F, está vindo aí Balada Paulista com o nosso amigo Roberto Chaim. Seu destaque final. Meu destaque para mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro, que a gente vai pegando a tabela e cada semana tem lá 3 ou 4 jogos que a gente tem que ficar atento lá. Olha, todos nós gostamos muito de futebol e ouvimos uma série de rádios. E todas as emissoras, ou a maioria das emissoras, elas fazem uma projeção já antevendo o final. Gostei muito dessa análise do Marco F, que dá conta que uma análise madura deve ser feita rodada a rodada. Mas muito bem, meu amigo Ricardo Valim, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Azevedo Alves Negócios Imobiliários, do amigo Candinho, em cada cliente um amigo. Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Grec Corretora de Seguros, tradição e inovação em seguros. Esbrice Imóveis, assessoria personalizada em transações imobiliárias, sua casa em Itu. Dicei Engenharia, um nome bem construído desde 1976, ano em que o Palmeiras foi campeão. Palmeiras, que é a paixão da família Dicei. E Instalcom Telecomunicações Limitada. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Vem aí, Balada Paulista com o amigo Chaim. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.